Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Essencialmente. Hoje, para finalizar a nossa série Violência contra a Mulher, eu recebo aqui a doutora Natália Magalhães. Ela é responsável pela Delegacia de Mulheres em Muriaé. Doutora, é um prazer estar te recebendo aqui. Boa tarde, é um prazer também estar aqui no podcast. Então, vamos lá, doutora. Quanto tempo a senhora já atua nessa área, da violência contra as mulheres, nesse ramo aí da delegacia, atendendo, esse público? Então, eu aqui em Muriaé eu estou desde 2009, mas eu fui delegada de mulheres também durante um mês na cidade de Caratinga, também em 2009, de março a abril de 2009. E qual é o tipo de violência que a senhora costuma ver que ocorre mais aqui em Muriaé? Então, eu sempre digo que o nosso carro-chefe é a ameaça, Porque a ameaça é aquela violência mais fácil de ser praticada, Com palavras, assim, no ímpeto, durante uma discussão, durante um conflito. Então, a ameaça é o nosso carro-chefe. Eu sei, assim, que são vários casos, que deve passar aí todos os dias pela senhora. Mas tem alguma história que, em especial, te marcou mais? E se pode falar, Temos algumas, Porque na Delegacia da Mulher aqui em Muriaé, especialmente, a gente atua também com a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, esses são casos que normalmente nos marcam muito, Porque a gente percebe as feridas que deixadas na alma dessas crianças, O sofrimento intenso que essa violência sexual causa nessas crianças. Então, isso é algo que sempre me marca muito. E quando acontece, essa questão de descobrir, de chegar até a senhora sobre a questão da violência, até mesmo contra essas crianças, como que procede, como que é feito esse apoio? Então, a gente hoje em Muriaé conta com a Casa da Mulher, que é essa rede de atendimento multidisciplinar, da Prefeitura Municipal, que tem esse atendimento psicológico, social, jurídico, de apoio para essa mulher. Ela, ao mesmo tempo em que o inquérito é instaurado, em que vai ser investigado o crime, essa mulher está tendo esse suporte nas outras áreas, Porque às vezes essa mulher está com criança pequena, ela não está conseguindo ainda trabalhar, ou ela não tem nenhuma renda de pensão e etc. Então a Casa da Mulher dá esse suporte para essa mulher ter autonomia para manter a denúncia, e ir com a investigação até o fim, não desistir. E assim, porque muitas relatam justamente isso, eu vou fazer a denúncia, para onde eu vou ter que sair de casa, eu não tenho família. Então, é uma questão que surge, às vezes as pessoas não conseguem compreender que elas vão precisar de abdicar um pouco da sua liberdade, da sua autonomia, para que a gente consiga atingir um resultado favorável. Mas eu tenho que sair de casa? Às vezes, inicialmente, sim, porque o objetivo maior é preservar a vida dessa mulher. Primeiro eu preservo a vida, depois eu vou para as outras etapas, que é retornar ela para a casa dela, mas em segurança, retornar com as crianças. Mas primeiro eu preciso proteger essa mulher, e às vezes sair de casa é a melhor opção, Porque enquanto você tem vida, você tem esperança. Se eu permito que essa mulher, para ficar mais cômoda, fique na casa, ela corre risco, de ser agredida novamente, de sofrer uma violência maior. Então as pessoas precisam entender um pouquinho que vão passar uma tormentazinha para resolver a situação, Mas não tem outra solução. Essa tormenta, ela precisa existir para que a gente chegue num resultado prático favorável para essa mulher. Além dessa questão, de eu vou ter que sair de casa, para onde eu vou, vamos colocar assim, que seja um dos fatores em que muitas das vezes essa mulher não quer realizar a denúncia, Tem outros fatores que a senhora está sempre vendo, assim, não quer denunciar por isso? Os filhos geralmente são um vínculo forte que faz essa mulher repensar, às vezes, deixar a residência, deixar o lar, ou denunciar, mas ele é um bom pai, Ele não é um bom marido, mas às vezes é um bom pai. Não sei como que as duas coisas podem coexistir, mas é uma fala rotineira, Então, às vezes, isso também é algo que dificulta, a vítima a denunciar. E a desistência, vamos supor, já foi lá, acionou, quer sim fazer a denúncia, a taxa, a porcentagem é alta? Infelizmente, sim. E aí eu vou falar uma coisa que pode
causar certa estranheza, assim, como que dizem nas redes sociais, a gente pode ser cancelado, mas quando a coisa não é tão grave, esse índice de desistência é maior. Quando a vítima ela se dá conta que ela está sofrendo uma violência efetiva e que ela corre realmente risco, essa taxa de desistência cai. Mas aquelas situações mais banais, vamos dizer assim, não sei se é a melhor palavra, mas assim, aquelas situações mais frágeis, geralmente a desistência é grande. Violência psicológica talvez seria uma? Sim, a ameaça, porque são crimes que às vezes você pratica durante um estado de espírito, assim, durante uma situação de forte emoção, né? Durante uma briga, e aí você acaba falando palavras inadequadas, e aí é algo que pode causar o desinteresse dessa vítima. Quando a mulher decide, né, vou fazer uma denúncia, vamos colocar assim, que por causa do medo mesmo, né, esses vários fatores que acabam muitas das vezes até impedindo ela, exemplo também, dependência, né, emocional. Dependência emocional e dependência econômica, né? Quando os familiares estão ali, estão acompanhando, né, observando, vendo que essa mulher realmente está sofrendo essa violência, eles podem fazer essa denúncia ou precisa partir dela? Podem. Mas eu sempre digo que a questão da prova fica fragilizada. Porque os familiares, só se eles tiverem uma prova muito robusta de que, por exemplo, eles têm um vídeo ou eles presenciaram. Porque, infelizmente, acontece da família denunciar, fazer ocorrência, porque o crime é de ação penal pública, ou seja, independe da vontade da vítima. Mas eu preciso dela para buscar informações sobre aquele crime. Por exemplo, se ela está machucada, ela chega na casa, vou explicar com um exemplo. Ela chega na casa da mãe e está com um machucado no olho, típico de violência, né? Aquele hematoma no olho e tal. Aí ela fala com a mãe, até a mãe me agrediu, a mãe faz a denúncia. Mas na hora de fazer o exame de corpo de delito, ela se recusa. Então eu perco a materialidade do crime, entendeu? Ou ela diz que não, que ela caiu. Ela tá com aquele machucado, mas ela caiu, ela bateu, ela brigou com uma mulher na rua. Ela cria um subterfúgio para não dar continuidade no inquérito, na investigação. Então, às vezes, para esses familiares, convencer essa vítima de que é muito melhor ela sair daquela situação de violência do que e ela própria, né, buscar ajuda com o apoio dos familiares, é muito melhor do que os familiares o fazerem por conta própria, entendeu? Entendi. Então, assim, se ela não, vamos dizer assim, comprova, né, reafirma que realmente sofreu aquela violência, é um pouco mais difícil. A gente consegue provar, já aconteceu, mas fica mais difícil. É muito melhor que essa vítima colabore, né? É muito mais, fica uma investigação mais robusta, uma investigação mais fidedigna, né? Quando a própria vítima fala que aconteceu, que o fato aconteceu, como que aconteceu, porque não raras vezes são fatos que ocorrem em situações em âmbito doméstico, né? Âmbito muito restrito. Então, não tem testemunha, não tem ninguém, só ela estava ali com aquele companheiro, às vezes não tem um filho, mas o filho é muito pequeno, não consegue testemunhar. Entendi. Entendeu? E a medida protetiva, como funciona? Muitas pessoas, né, assim, a gente escuta aí, muitos falando assim, mas fez a medida e não valeu nada. Porque a medida protetiva nada mais é do que uma ordem, né, uma ordem judicial para que o agressor não se aproxime da vítima, não faça contato telefônico, né, não a moleste na sua tranquilidade. Isso a lei já prevê. Na verdade, a medida protetiva é uma a mais, né? Ou seja, ela prevê uma punição caso ele descumpra. É uma a mais. Mas, assim, infelizmente, a medida protetiva, ela não dá essa garantia, porque são muitas mulheres, né? Essa fiscalização fica um pouco fragilizada. Então, eu sempre falo que essa vítima, ela precisa se ajudar, né? Ela precisa comunicar à delegacia, por exemplo, que teve um descumprimento, né? Porque a gente não tem como saber, né? A não ser que esse agressor esteja usando uma tornozeleira, que não é o caso aqui em Muriaé, isso não acontece com frequência. No caso único, exclusivamente de medida protetiva. Então, assim, essa fiscalização das medidas, ela é fragilizada, né? E a gente tem que entender, isso é um ponto de vista que a gente tem percebido na delegacia, que a gente é um instituto que é muito importante, mas que se ele continuar sendo
realizado da forma como vem sendo, ele vai ser muito banalizado, né? Porque ele é um instituto para quando a vítima está realmente em risco. Porque senão ele perde realmente o sentido, ele perde o efeito. Porque todo mundo vai dar uma medida protetiva, a medida protetiva que era um instituto eficaz e excepcional, ele vai virar uma coisa comum, e aí ele cai na vala comum. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de trabalhar a medida protetiva. Então, aí, para explicar assim, né, para as pessoas que estão nos assistindo, quando realmente entra a medida protetiva, né, em que casos realmente vai valer? A lei determina que em qualquer caso de violência, mas eu acho que ela deve ser solicitada quando essa violência, por exemplo, vou exemplificar com outro, vou explicar com outro exemplo. Por exemplo, eu tive um conflito com meu companheiro, naquele momento ele me ameaçou, ou ele me xingou, e a gente se separou. A partir dali já tem um mês que eu não encontro com ele. E ele não me liga mais, nunca mais falou comigo. Mas eu vou à delegacia porque eu tenho realmente um crime ali, pode ter sido até presenciado. E aí eu vou e solicito uma medida protetiva. Mas eu já não encontro com ele, eu já não vejo, ele não teve nenhum outro indício de que aquela ameaça foi só ali no calor dos acontecimentos que a gente teve uma discussão. Essa medida protetiva pode ser deferida? Pode. Legalmente, se você for ler a letra fria da lei, é cabível a medida protetiva, mas ela é realmente necessária. Aquela vítima está realmente em risco de sofrer algum dano, alguma lesão ao seu patrimônio, ao seu patrimônio e à sua integridade física e psíquica. Será que está? A gente vai ter que analisar o caso concreto, entendeu? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Isso é um ponto de vista, assim, até bem particular meu. Porque pela letra da lei, a gente vai definir medida protetiva para todo mundo. Mas será que ela é necessária? Será que a gente não vai banalizar o instituto? Entendi. E em Muriaé acontece muito, assim, das pessoas irem procurar essa medida protetiva? Muito. A gente faz uma média de 2, 3 por dia. Nossa, bastante, né? São muitas. Já teve algum caso que chegou até vocês em que a pessoa, vamos colocar assim, realmente não respeitou e chegou até a acontecer coisas assim até mais graves? Sim, sim. Tem casos que são violência psicológica, mas que geram tanto mal à vítima, né, que é pior às vezes até do que uma violência física. Então, nesses casos, a gente representa pela prisão, a gente tenta ajudar essa vítima da melhor forma possível, né? A gente corre atrás. São situações graves até, mas a gente tem conseguido um bom êxito já no início, né? Na medida, no próprio deferimento da medida, assim que o agressor toma conhecimento, ele já cessa, né, essas agressões, essa violência. Tem uma boa resposta. Temos uma boa resposta. E tem um perfil? Vocês já conseguiram mais ou menos traçar um perfil de como que seria? Não existe esse perfil, porque assim, a violência contra a mulher é uma coisa que você não pode traçar nenhum perfil econômico, nenhum perfil social, porque são muitas variáveis. São muitas variáveis, né? Classe, é só na classe mais pobre? Não, classe rica também. Só que aí tem um outro perfil de violência, um perfil às vezes mais manipulador, né? Nas classes mais altas, nas classes mais baixas é um perfil mais de violência física mesmo. Então, assim, não dá para você traçar um perfil, sempre vai ser assim, dessa forma. São muitas variantes. E são muitos contextos sociais que geram violência. Às vezes aquela pessoa, ela não tem histórico nenhum de violência, mas uma situação específica gerou um gatilho e levou a praticar uma violência. Então, assim, é difícil se traçar um perfil. Então, doutora Natália, falando, né, sobre os tipos de violência, a senhora pode explicar, falar um pouquinho sobre cada um deles, dar exemplos? Então, como eu te falei, os mais comuns, né, é a violência psicológica, a ameaça, a injúria, né, que é xingar a pessoa, a calúnia. E a gente tem esse crime novo, que é o stalking, né, que é essa perseguição. A pessoa termina um relacionamento, mas o outro, né, não aceita, e aí passa a perseguir essa vítima, ir nos lugares que ela tá, telefonar incessantemente. A gente teve um caso recente, que até foi, a vítima e o autor não tinham necessariamente relacionamento, mas esse autor, ele criou uma obsessão por essa vítima, e aí ele a perseguia em todos os lugares, e falava para as pessoas que era namorado dela, mas eles nunca tiveram nada, nenhum relacionamento. E aí, apesar da ausência de relacionamento afetivo, conseguiu-se uma medida protetiva, que ele descumpriu, e aí foi preso em flagrante, né? Porque a vítima
se dispôs, né? Ela entendeu que ela fazia parte dessa solução desse problema. E aí, ao verificar que ele estava descumprindo, ela se resguardou, se protegeu e acionou a polícia. A polícia conseguiu ir lá e prendê-lo em flagrante, próximo a ela, próximo a um lugar que ela frequenta né, rotineiramente, sendo ele morador de outro bairro que nada tinha a ver com aquele bairro, ou seja, mostrando claramente que ele estava ali por conta dela. Né? Então, assim, a gente tem essas situações. Então, é ameaça. E o mais grave, né, o final de tudo é o homicídio, né, o feminicídio, que é quando essa mulher sofre essa violência mais grave, né, que tiram-lhe a própria vida. E o que a gente mais está vendo aí, né, nas redes sociais. Os números de homicídios aumentaram, de feminicídios aumentaram muito, né, no último ano, assustadoramente. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu não tenho número de feminicídios aqui em Muriaé, porque assim, a gente tem um número muito alto para a cidade, mas que não é esse número tão alarmante. Mas só esse ano, eu acho que já foram 3 tentativas. Acho que foram 3 tentativas, só esse ano de janeiro. Pra você ter uma ideia, ano passado, eu tive, 2024, foram, em média, 96 prisões em flagrante. Contando plantão, expediente, né, de vítimas de violência, de casos, né, de violência doméstica. 96. Só em 2025, em novembro, eu já tinha 156 casos. 156 flagrantes. Pra você ver como esse número saltou, né? Então, não só o recrudescimento legal vai fazer com que esses números freiem. A gente precisa adotar outras políticas, outras soluções para diminuir os casos de violência. E para diminuir, né, o que a senhora poderia, assim, sugerir? Aí você me apertou. Né? Assim, diante do que vê, né, às vezes propostas, alguma coisa que a senhora vê assim, se trabalhasse dessa forma, talvez ajudaria. Eu acho que a gente faz muita campanha para a vítima e trabalha-se pouco o agressor, tá? A gente precisa compreender, como você me perguntou sobre perfil, a gente precisa entender, não um perfil específico, porque eu acho que eu não tenho, mas a gente precisa entender as raízes dessa violência, as razões dessa violência e começar a trabalhar esse agressor. Com programas mesmo de conscientização, cuidar desse agressor, saber o porquê ele pratica essa violência, porque a gente tem agressores lá com 2, 3 inquéritos com vítimas diferentes, ou seja, ele larga uma vítima, ele pega outra e pratica os mesmos fatos. Então a gente tem que tentar achar uma solução, aí eu vou deixar para os estudiosos da área aí da psicologia, da sociologia, que vão buscar alternativas, mas a gente precisa achar. E eu acho, minha humilde opinião, que passa por trabalhar o agressor. A gente trabalha muito a vítima, a gente tem a Casa da Mulher e é correto, a gente precisa ajudar essa vítima, que às vezes fica com problemas psicológicos até relacionados à violência, mas a gente precisa também trabalhar esse agressor, né? A ressocialização desse cidadão de maneira efetiva, né? Porque se você pensar que o sistema prisional vai ressocializar, não vai, né? A gente sabe que é uma ressocialização falida, infelizmente. Então, mas esse agressor, ele as pessoas entendem, a sociedade mesmo entende, até quando a gente fala, mas ele não é bandido. A fala que você tem, mas ele não é bandido. É uma boa pessoa. Porque ele não rouba, é uma boa pessoa, ele é trabalhador, ele não rouba, ele não trafica, ele não furta. Então ele é uma boa pessoa, né? Porque para a sociedade esses são os crimes, assim, em evidência. Então vamos trabalhar esse agressor. Às vezes ele é um pai de família mesmo, às vezes ele é um trabalhador mesmo, mas é violento. Então vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode cuidar dele para que essa violência não passe à frente, né? Porque, igual a senhora falou, né, o papel ali é realmente trabalhar e proteger essa vítima, mas esse agressor, ele vai passar por outros relacionamentos. Sim. Né, e vai causar outras vítimas, e o número só vai aumentando. Exatamente. Né? Em 2014, eu fiz até a minha apresentação da minha monografia, foi justamente isso, o olhar do homem sobre a violência que ele comete sobre a mulher, né, com a mulher. Isso daí. A maioria falava que era algo que eles vivenciaram na infância, de pais que batiam. Normaliza-se a violência, né? Bota um comportamento, né, natural, é normal. Sim, normaliza-se a violência. Não que seja sempre assim, mas vamos trabalhar isso, vamos verificar, vamos cuidar desse agressor. Eu falo cuidar mesmo, porque às vezes ele foi vítima também de alguma coisa, não justificando, só explicando a situação. E cuidar para que ele não faça nova. Quando a gente cuida desse agressor, que as pessoas não entendem, é isso. Quando você cuida desse agressor, quando você trata esse agressor, você
livra outras vítimas da violência. Então é muito melhor Verdade. do que você combater só o problema lá na frente. Isso daí. E tem até a questão que alguns têm essa questão do problema em relação a bebidas, drogas. Bebida. Né? Isso aí. Com certeza. E a mulher, como ela pode identificar os primeiros sinais? Porque muitas das vezes ela está vivendo a violência, algumas pessoas já observaram, mas ela não. Ela acredita que aquilo ali, não, é normal, isso vai passar. Quando ela está nessa situação, ela já está vivendo uma situação de violência. Né? Ela já está quando eu sempre digo isso, quando ela desconfia que ela está vivendo uma violência, ela já está vivendo uma violência. Né? Porque é muito claro, assim, os sinais, né? Sinais de possessividade, de agressividade, de menosprezo. Né? Então, assim, às vezes essa vítima vive um relacionamento, tem filhos, e ela não quer procurar a polícia. E eu entendo. Mas ela tem que buscar viver melhor, né? Para cuidar de si e dos seus, né? Dos filhos que ela porventura tem. Então procura a casa da mulher, né? Procura a casa da mulher, lá tem a psicóloga, assistente social, que vai ajudar essa mulher a enfrentar essa situação, às vezes, sem a polícia. Nós estamos lá para ajudar. A gente não está se recusando a atender ninguém. Mas se ela conseguir viver, manter esse relacionamento, cuidar desse relacionamento, encerrar a violência, né, vivendo melhor, pra gente já tá ótimo, né? Pra gente já tá ótimo. A gente quer realmente que ela viva bem. Que ela viva bem e feliz, com autonomia. Que conselho a senhora daria para uma mulher que está ali, né, nos assistindo e ela identificou que alguém da família está passando por isso, né, por essa violência? Tenta convencer essa pessoa aí na casa da mulher, né? Tenta convencê-la a procurar psicóloga. Se não quer na casa da mulher, porque às vezes acha que vai se expor, procurar uma psicóloga, uma pessoa que vai ajudá-la a identificar o problema, né? Vai ajudá-la a ter, não é autonomia, vai ajudá-la a se fortalecer para buscar ajuda, seja qual ajuda for, psicológica, ajuda policial, ajuda material, ajuda dos familiares, mas tente convencê-la a encontrar alguém que mostre para ela e a convença da situação que ela está vivendo, para que ela mostre para ela que ela pode viver melhor, né? Que ela pode viver melhor, que aquilo ali não é o final, né? Na verdade é só um caminho que ela precisa passar, mas que ela tem solução, basta que ela queira. Ela está vivendo o problema, é aquilo que eu disse, mas ela faz parte da solução. E ela precisa entender que ela faz parte da solução e buscar ajuda. A senhora vê assim, falam-se que é um ciclo, né? Que acontece primeiro uma violência, um tipo de violência, depois isso pode acontecer, depois outro tipo, até chegar no mais grave. Em alguns casos, sim. Alguns casos não, mas a gente percebe em algumas situações específicas esse incremento da violência, né? É como se ele fosse testando, como se o agressor fosse testando até onde ele pode chegar, né? E a partir da permissão da vítima, né, essa violência vai se incrementando. Vou falar da Lei Maria da Penha, né, explicar um pouquinho, pode ser? Pode, o que você quer que eu faça especificamente da Lei Maria da Penha? O que ela vai, porque no caso ela é mais para violência doméstica. Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei específica para violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Porque a gente percebeu-se, né, que o maior índice de violência contra a mulher acontecia nesse ambiente doméstico, com quem ela tinha relacionamento. E essa era uma violência que às vezes ficava incubada. Então a Lei Maria da Penha trouxe essa violência à tona, porque geralmente os crimes de injúria, ameaça, são crimes de menor potencial ofensivo, com uma pena muito pequena. Então o agressor ia lá, pagava uma cesta básica e voltava para aquele ambiente de violência. A vítima não tinha respaldo. Então a Lei Maria da Penha, ela traz esse respaldo, esse suporte e aumenta, né, incrementa as penas desses crimes quando praticados no âmbito familiar, né, no âmbito doméstico. É porque muitas pessoas acabam falando tudo, né, Lei Maria da Penha. Quem não tem a informação, que não sabe realmente. A Lei Maria da Penha é para essa violência praticada no âmbito doméstico e familiar, entre pessoas que são parentes ou se consideram aparentadas, né, que vivem juntas no mesmo ambiente, ou que têm um relacionamento afetivo, não moram na mesma casa, mas possuem um relacionamento afetivo, né? A Lei Maria da Penha é para esses casos e de violência de gênero, né? Ou seja, o homem em relação à mulher. Então, basicamente isso mesmo. Tem mais alguma coisa assim que a senhora, né, poderia deixar para poder encorajar essas mulheres?
Olha, alguma mensagem? O que eu queria dizer é que, assim, a gente está ali, a Delegacia da Mulher e a Casa da Mulher tem feito um trabalho muito bacana, não é porque eu estou à frente da delegacia, mas, assim, a história, né, eu estou lá desde 2009, como te disse, a gente tem tido resultados muito bons, a Casa da Mulher faz um trabalho brilhante, cuidando dessas mulheres, sabe, dando autonomia a essas mulheres, então, assim, que elas criem coragem mesmo e busquem essa ajuda para que elas vivam bem e com autonomia. Aí. Então, ó, doutora Natália, eu te agradeço, tá, pela participação. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes, né, do podcast, com quem está nos assistindo. E estou à disposição para qualquer outro. E aqui, né, a gente encerra esse episódio que faz parte da série Violência contra as Mulheres. E eu aguardo vocês no próximo episódio que vai iniciar, que é Mulheres que Inspiram Histórias Reais.